eu carregar o material aqui. Eu estava na divulgação, Vamos lá. Pessoal, semana passada eu deixei para vocês lá um DVA para fazer, né? Teve alguns que não conseguiu enviar, né, no portal. Aí eu dei a notícia ontem para me enviar. Quem por algum motivo, eu já lancei a nota lá. Quem por algum motivo enviou, mas não tem nota, tem aí 15 minutos para me mandar no meu e-mail, tá? Chegar no meu e-mail até 7h30, eu vou validar, tanto do DVA como da DFC que era para mandar, tá? Então, quem por algum motivo ficou sem nota lá foi porque ou não enviou, ou tentou anexar e não conseguiu anexar, então não apareceu nada para mim, tá? Então tem 15 minutos aí para mandar no meu e-mail, tá? Ok? Manuscrito, viu? Vamos lá. Com relação a esse DVA nosso, né? Deixa eu explicar ele aqui, deixar bem esmiuçado, né? Tá? O DVA, ele é um reflexo do DRE, certo? Quando a gente começa o DVA lá em cima, né? Pede lá para falar das receitas, né? Aí vamos pegar as vendas, aí vamos ou diminuir pelas provisões de devedores duvidosos, ou reverter, ou a reversão, né? E quando se tivermos alguma receita não operacional, como por exemplo venda de imobilizado, né? Também vai entrar aqui, tá bom? Nesse caso nosso aqui, a gente só tem venda de mercadoria mesmo, né? Algumas empresas que mexem com serviço ou com indústria, né? Então, teria também venda de produtos, né? Que é no caso da indústria, e prestação de serviço no caso de serviço, certo? Tem indústria que, às vezes, tem as três atividades, né? Vende o produto que produz, presta serviço e também vende mercadoria pronta, né? Que compra e só revende, tá bom? E onde nós conseguimos essa informação de venda de mercadoria, né? Tá bem ali, ó. Tá? Tá bem discreto ali, né? Com venda de mercadorias. Só que nós temos sempre que tomar cuidado, né? Sempre que eu tenho as vendas, eu tenho que descontar, né? Tirar os descontos que eu dei, os descontos incondicionais e as devoluções, certo? Então, esse valor de desconto incondicional e de devoluções, eles vão diminuir, tá? Aí no segundo grupo nós temos, né, os insumos que nós adquirimos, né? Dentro desses insumos, tudo aquilo que é necessário para a atividade da empresa, né? E que nós não produzimos, né? Que nós tivemos que adquirir de outros. Então, por exemplo, o custo da mercadoria vendida, né? Que é a mercadoria que eu comprei, coloquei no estoque, e a partir do momento que eu utilizo ela, eu tenho o custo dela, tá? Ou é custo da mercadoria vendida ou custo de serviço prestado, você entendeu? No caso, se nós fôssemos uma indústria, nós teríamos matérias-primas consumidas, né? Porque quando a gente compra matéria-prima, ela vai para o estoque também. E na medida que nós vamos utilizando essa matéria-prima, ela vai se transformando em custo, né? Tá? Outros itens que nós temos aí, que são também relativos a nossa atividade, mas que são um material que nós adquirimos, mas que não produzimos, né? Tá? São, por exemplo, a propaganda, né? Que é serviço de outros, né? Que nós contratamos. E as despesas gerais ali, né? Despesa com energia elétrica, combustíveis, refeições, material de escritório, tudo isso que nós contratamos, tá? É o que nós compramos, que já é produzido por outras empresas. Professor, mas isso aí não seria, por exemplo, distribuição de riqueza? Não, se a gente parar para pensar, quando a gente tem, nós não temos receita aqui em cima quando a gente vende mercadoria, eles também têm essa receita quando eles vendem lá, tá? Então, tecnicamente, se a gente parar para pensar, seria uma distribuição que a gente está gerando riqueza no país, né? Só que essa riqueza já está sendo considerada com eles, então a gente vai desconsiderar, tá? Porque lá, por exemplo, eles tiveram o faturamento deles, desse faturamento tiraram todos os insumos que eles tiveram necessidade, e aí eles fizeram a distribuição também da riqueza deles,
Então, o que eles compraram de nós, por exemplo, vai entrar também lá para eles como insumos adquiridos, né? Essa mercadoria que nós vendemos, se for para outra empresa, essa mercadoria entra como insumos adquiridos, ok? Aí no terceiro grupo, né, nós temos lá a depreciação, né? Essa é bem fácil, né? Tá logo ali embaixo, ó. Depreciação, tá? Certo? Depois da depreciação, né? Seria também a amortização, a exaustão, se tivessem, né? Nós temos aí, né, que o 5, que é o 5 que seria o 3, o 4, o 4 menos, o 3 menos 4, né, que eu tiro a depreciação. Eu vou achar agora o valor adicionado recebido em transferência. Isso aí vem de, que são tipo outras receitas, né? Que vem de equivalência patrimonial. O que que nós vimos que é equivalência patrimonial? Equivalência patrimonial nada mais é que quando eu tenho participação em outra empresa, né? E essa outra empresa, por exemplo, que o patrimônio líquido dela aumenta, o meu investimento aumenta também. Eu tenho equivalência patrimonial que eu vou ter um ganho aqui, né? Só que se o patrimônio líquido dela diminuir, eu vou ter uma perda de equivalência patrimonial. Aqui a gente evidenciaria as duas situações, tá? Tanto o ganho como a perda, tá? E temos as receitas financeiras, né? Que receita financeira nada mais é que juros ativos, né? Que juros que eu recebi ou desconto que eu tive, tá? Então ali, ó, no DRE as nossas receitas financeiras, ok? Então nós temos aí o valor adicionado total que nós temos que distribuir, né? Certo? Então, se a gente pegar lá, né, o 1, né, mais, menos o 2, a gente vai ter o 3. Aí pega o 3 menos o 4, vão ter o 5, né? Pegar o 5 mais o 6, nós temos o valor total aí adicionado, né, que nós temos que distribuir. E agora no 8, né, nós vamos demonstrar como foi distribuído isso, né? Se foi distribuído com o pessoal em encargos, tá? Muita gente não colocou aqui dentro, tá? O pessoal do pessoal em encargos tirou daqui INSS e FGTS, jogou lá como impostos e taxas, tá? E contribuições. No caso aqui não é, porque a gente vai relacionar tudo que é relativo ao pessoal, tá? Então, como relativo ao pessoal, nós temos tudo essa despesa com pessoal, né? Mais as comissões, correto? Que é pago para o pessoal também, para os funcionários, né? Os vendedores, no caso, certo? Aí, quando a gente vai lá nos impostos, taxas e contribuições, o que são esses impostos, taxas e contribuições? Isso é tudo aquilo que é sobre venda, né? Ou se tivéssemos aqui, igual no exemplo anterior que tivemos durante a aula, por exemplo, podemos ter também IPTU, tá? Aí são impostos, ok? Mas ali no item 8.1, nós vamos agregar tanto o que é da folha, tudo que é da folha, né? Então, salários, INSS, FGTS, férias, 13º, entendeu? Tudo isso junto, ok? Aí nós temos aí também, agora, os juros e aluguéis, né? Se eu tivesse que pagar aluguel, tudo bem, esse aluguel, ele viria aqui embaixo, né? Ele iria aparecer aí como uma despesa de aluguel, né? Só que ele seria uma distribuição de valor. Então, como não tem aluguel, mas nós temos juros, né? Juros e descontos que nós demos, né? Que são as nossas despesas financeiras, ok? Aí nós temos os dividendos, né? Que nesse caso foram distribuídos. E nós temos ali o lucro retido. O que é lucro retido? É o resultado do exercício que vai permanecer na empresa. Porque nós tivemos ali 45 mil, por exemplo, do X2, 45.630 de resultado, né? Aí tirando que ficou para os sócios 34.222,50, 11.407,50 vai permanecer na empresa. Isso não será distribuído. Então, é os lucros retidos. Ok? Pessoal, alguma dúvida disso aí? Ficou bem explicado agora? Ou Agora eu entendi? consigo fazer. Então tá bom. Vamos lá. Então a resolução da nossa atividade, né? Ficaria assim, ó. Ok? Isso aí é. Professor, Oi. no caso, se tivesse abatimentos, ia entrar onde? No DVA? Abatimentos seria lá em cima, lá, né?
Lá em deduções, lá como desconto incondicional, devolução, abatimento, entendeu? Ah, tá. Tá? Se nós tivéssemos IPTU, também seria como impostos, né? Aí já viria aqui embaixo. Mas os abatimentos, ele entra lá na dedução de receita, né? Tá? Agora, tudo aquilo que é desconto, que é relativo à parte financeira, aí ele já entra lá no resultado financeiro, né? Tanto as receitas como as despesas. O que são os abatimentos financeiros? São descontos, são descontos condicionais, que nós já falamos, né? Eu crio uma condição para que ele aconteça, tá? Então, por exemplo, o desconto condicional, eu tenho uma condição, ou seja, se você pagar antes, eu te dou desconto. Se você não pagar, você não tem desconto. Por isso que ele é chamado de desconto condicional. Certo? Vamos lá, hoje nós vamos falar aqui transações entre partes relacionadas, tá? Vamos lá. O que que são as transações entre partes relacionadas? Primeiro, o que que é parte relacionada, né? Nós temos lá no pronunciamento número 5 do CPC, né, que ele fala que as empresas têm que fazer a divulgação, né, das transações que ocorrerem com partes relacionadas, tá? O que que é parte relacionada? Tecnicamente, a pessoa ou a entidade, né, seja pessoa física ou jurídica, tá, que está relacionada com a entidade, né, no caso, ó, eu tenho uma empresa e aquelas pessoas que estão relacionadas, tá? O que que são relacionadas? São pessoas assim que têm alguma vinculação com a empresa muito grande, tipo assim, é uma coligada, uma controlada, uma controladora, você entendeu? Então, é uma entidade sem fins lucrativos, não é vinculada aos empregados, é uma entidade filantrópica vinculada à diretoria da empresa. Então, todas essas coisas são partes relacionadas, tá? E essas partes relacionadas, tudo o que acontecer entre elas da empresa com elas, isso tem que ser divulgado nas demonstrações contábeis, ok? Então a gente vai tratar disso hoje, tá? O que é uma transação com parte relacionada, né? É transferência de recurso, serviço, obrigações, né? Entre uma entidade que tem que reportar essa informação, tá? Independentemente se tem um preço ou não, tá? Em contrapartida ou não. Ou seja, se é uma doação, se é uma venda ou, né? Tudo, qualquer situação, né? Primeiro, que tem que se nas notas explicativas, por exemplo, que é o mais comum, nós temos que relacionar lá a participação que a empresa tem em outras empresas, né? E a participação de outras empresas na nossa empresa, tá? Isso sem ter nenhuma transação. Se tiver transação, então, aí tem que ser discriminadas essas transações, tá? Aí nós vamos ver que as transações podem ser discriminadas tanto no próprio balanço, né? Está escrito lá o que foi aconteceu, né? Explicando uma conta, com a referência nas notas explicativas, como tem que estar, pelo menos na nota explicativa, dizendo o que aconteceu de transação, tá? Entre a nossa empresa e a parte relacionada, ok? Vamos lá. O que se caracteriza como parte relacionada? Aí nós temos aqui uma pessoa ou um membro próximo de sua família que está relacionado com a entidade que reporta a informação se tiver o pleno controle ou compartilhado, né, controle pleno ou compartilhado da entidade que reporta a informação, tá? Sempre a entidade que reporta a informação é a entidade que está fazendo a demonstração, tá? Se tiver influência significativa sobre a entidade que reporta a informação, ou for membro do pessoal-chave, né, da administração da entidade que reporta a informação, ou da controladora da entidade que reporta a informação, tá? Então, se eu tiver uma pessoa que ela é administradora, ela tem influência ali, né, é membro próximo da família, né, eu tenho que discriminar isso lá nas informações, né, nas notas explicativas, tá?
Quem que são membros da família, tá? De uma pessoa. São aqueles membros da família dos quais se pode esperar que exerçam influência ou sejam influenciados pela pessoa nos negócios desses membros da entidade. Inclui os filhos da pessoa, o cônjuge ou o companheiro ou companheira, né? Os filhos do cônjuge ou do companheiro e dependentes da pessoa, de seu cônjuge ou companheira. Então, sempre que essa pessoa que a gente fala ali na letra A, né, for ou filho, ou esposo, você entendeu? Ou filho de um lado, ou filho do outro, né? Ou o seu filho, ou filho da esposa, ou um dependente seu, ou do companheiro, né? Então, essa é uma pessoa que, se tiver relacionamento com a empresa, né, tem que ser discriminado lá nas notas explicativas, tá bom? Vamos lá. O que são partes relacionadas, né? Uma entidade está relacionada com a entidade que reporta a informação se qualquer uma dessas informações aqui, né, acontecerem. Na letra, né, a entidade e a entidade que reporta a informação são membros do mesmo grupo econômico, tá? O que significa dizer que a controladora e cada controlada são interrelacionadas, bem como as entidades sob controle comum são relacionadas entre si. O que é grupo econômico, né? Grupo econômico são empresas, né? Até a última lei da 13.647, se não me falha a memória, ela mudou o entendimento de grupo econômico, né? Antes, grupo econômico poderia ser considerado quando eu tinha um sócio em comum, tá? Eles tiraram essa situação, né, como situação, né, de configuração de grupo econômico. Grupo econômico, mesmo você tendo sócio em comum agora, ele só é caracterizado se as atividades forem afim, tá? Por exemplo, você montar uma empresa de revenda de pneu, tá? É uma coisa. Aí, se você montar uma papelaria, tá? É outra empresa. Ah, mas professor, mas eu sou o dono das duas. Sim, mas as duas não são grupo econômico, porque elas, apesar de ter sócio em comum, elas não têm atividades afim, tá? Agora, você monta, por exemplo, uma loja de pneu e monta uma loja de autopeças. Então, tecnicamente, elas são atividades complementares, né? São atividades de meios afins, tá? Então, nessa situação, considera-se grupo econômico. Professor, mas para que serve isso? Só para avaliar isso aqui e ter que fazer demonstração? Informação de demonstração? Não. Por exemplo, pela lei, né, pelo entendimento de grupo econômico hoje, você não pode transferir um funcionário de uma empresa para outra se não for dentro de um grupo econômico, tá? Antes não, só porque tinha um sócio em comum, eles mandavam o coitado de uma empresa para trabalhar em outra, né? Transferia todo o cadastro dele, o histórico dele para outra empresa e ele era obrigado a ir, né? Agora não. Para você fazer isso, se a empresa não for grupo econômico, você tem que desligar a pessoa numa empresa, acertar com ele e aí registrar ele na outra, tá? Então, sendo grupo econômico é mais fácil. Ah, não, eu tenho lá a empresa que mexe com pneus e eu tenho a autopeças. Então, pode ser considerado grupo econômico? Sim. Então, eu posso transferir um funcionário entre elas? Pode, tranquilamente, sem problema, tá? Então, tem esses detalhes. Só que aí tem um detalhe, como é grupo econômico, se eu fizer uma demonstração contábil, eu tenho que dizer, né, que uma empresa tem participação dentro da outra e coisa e tal, você entendeu? Agora, tem que ver também o seguinte, tá? Você, como sócio majoritário numa empresa, quanto você tem na outra, né? Tá?
Ah, não, a outra tem 5%. Então você não é majoritário, você não pode nem considerar grupo não, você faz parte de outra empresa, e essa outra empresa é outra de outra pessoa praticamente, né? Você é só um cotista lá dentro, tá? Tem esses detalhes, ok? Vamos lá. A entidade, segunda opção é a situação, né? A entidade é coligada ou controlada em conjunto de outra entidade, né? É uma joint venture, né? Ou seja, tem duas empresas que controlam uma terceira, tá? Então, nessa situação, eu tenho que fazer também botar nas demonstrações que essa situação acontece e colocar as participações, tá? Ambas as entidades estão sob controle conjunto, né, de uma terceira, ou seja, tem uma empresa que comanda outras duas, né? Então essas duas já tem que demonstrar a situação de parte relacionada com essa daqui, que eu não tenho nada a ver teoricamente, a não ser um controlador em comum, e vou ter que falar também do controlador, tá? Uma entidade está sob controle conjunto de uma terceira entidade e a outra entidade for coligada dessa terceira entidade, tá? Então, por exemplo, a empresa A comanda a B e tem a empresa C que é coligada da empresa A. Então, eu tenho que demonstrar aqui na B que eu tenho participação com a A e eu sou sob comando dela, ainda tenho uma influência com a empresa C lá no final, tá? Então, toda interferência que possa acontecer, ela tem que ser demonstrada, tá? Vamos lá. A entidade é um plano de benefício pós-emprego, cujos beneficiários são os empregados de ambas as entidades. A que reporta a informação e a que está relacionada com quem reporta a informação. Tá? Se a entidade que reporta a informação for ela própria, é um plano de benefício pós-emprego, os empregados que contribuem com a mesma serão também considerados partes relacionadas com a entidade que reporta a informação. O que é uma entidade de benefício, né, plano de benefício pós-emprego? Hoje em dia a gente ouve pouco falar, mas já teve muito, principalmente nas estatais, né? Criar empresas, né? Cria uma entidade e os funcionários fazem depósito nessa entidade, a empresa fazia uma contribuição também, objetivando que esses funcionários, quando aposentassem, tivessem uma complementação de renda. Então, o fundo de benefício é uma previdência privada, só que, por exemplo, ao invés de ser igual um Bradesco da vida, um Santander, um Itaú aí que tem esses planos de previdência privada, esse plano era gerido pelos próprios empregados através dessa entidade, né? Tanto que eles elegem diretoria e tudo mais, né? E depois, quando eles aposentam, eles vão ter um INSS pagando uma parte da aposentadoria deles, né, que eles têm direito lá, e ela faz uma complementação, tá? Então, por exemplo, tem situações da pessoa aposentar, por exemplo, com 3 mil reais tem o salário na carteira, né? Quando aposenta, vai receber lá 2.800, alguma coisa assim, né? Então, esse fundo vem, né, de acordo com os depósitos que ele fez no correr da vida dele, como contribuinte desse plano, né? Ela vai fazer uma complementação. Então, por exemplo, o cara recebe 1.800 do INSS e essa entidade pode complementar aí até 1.200, né? Que seria complementar até dar o salário dele total, tá? Então, isso aí mudou muito de regra, né? De 98 para cá, você entendeu? Então, antes tinha alguns planos desses que era complemento mesmo. Tipo assim, o cara aposentava, se o INSS pagasse metade do salário dele, ela ia complementar a outra metade, né? Só que aí, né, como houve muita privatização, muita coisa assim, diminuiu muito o aporte dessas entidades, né? Então, começou a depender mais da parte que os funcionários depositavam. Para vocês terem uma ideia, tinha uma empresa, a empresa que meu pai trabalhou, ele pagava, por exemplo, 50 reais, a empresa contribuía com 100, né? Então, ela contribuía com o dobro do que ele depositasse. Então, isso durante 20 anos, né? Então, ele aposentou com um valor, né, de INSS e essa empresa complementa uma outra parte, tá? No caso dele, não chega a ser 100% do salário que ele tinha, né, de base de ativo, mas é um complemento bom, certo? Sem contar outros benefícios, né? Que geralmente esses planos,
né, essas entidades, elas, além de ofertar essa previdência, muitas vezes elas ofertam um plano de saúde, né? Ela, como são muitos os coligados dela, as pessoas que fazem parte, né? Então elas acabam, tipo assim, fazendo um convênio com a Unimed da vida, com vários planos de saúde aí, né? Que tem e consegue um preço bem camarada nisso, entendeu? Tá? Então aqui essa entidade, né? Por quê? Por que que ela é coligada, que ela é parte relacionada com a empresa? Porque a empresa geralmente deposita algum valor para ela, né? Como complemento à parte dos empregados ali. Tá? Então ela tem uma certa ingerência. E se a entidade tiver se a empresa tem essa entidade, né, como coligar, como parte relacionada, tem que declarar ela. E se for a parte, né, a empresa, entidade de plano de saúde, por exemplo, que está fazendo declaração, ela tem que considerar como parte relacionada a empresa que deposita para ela e considerar todos os participantes do plano de saúde, ou seja, todos os empregados que estão vinculados a ela, como parte relacionada, tá? Outra situação, a entidade é controlada de modo pleno ou sob controle conjunto por uma pessoa identificada na letra A, ou seja, né, lá, lembra lá atrás, lá, na letra A, como um sócio, tá? Uma pessoa, membro de família, tá? E uma pessoa identificada na letra A1, né? Ou seja, ó, tiver o controle pleno, compartilhado da entidade que reporta a informação, né? Uma pessoa membro da família, tá? Tem influência significativa sobre a entidade, ou foi membro do pessoal-chave da administração da entidade, né? Quem que é o pessoal-chave da administração? São as diretorias lá em cima, ok? Então, nessas situações aqui, estão as empresas, né, as entidades estão obrigadas a demonstrar lá nas normas, nas notas explicativas, né, essa participação que uma tem na outra e a outra tem na uma, tá? Aí nós temos com relação às remunerações, né? Inclui todos os benefícios a empregados e administradores, né? Inclusive benefícios dentro do alcance da norma brasileira de cultura técnica, né? Geral, né? Pagamento baseado em ações. O que é pagamento baseado em ação, gente? É que, tipo assim, nós temos algumas situações em que a alta administração, né? Uma forma das empresas, né? Das altas diretorias, assim, encontraram de contratar um CEO, né, um administrador muito bom lá, e fazer com que ele leve a empresa para frente, né, que tome boas decisões, foi atrelar os rendimentos dele. Às vezes o cara tem um salário X lá, né, mas o que ele mais ganha é em ação da própria empresa, né? Então, tipo assim, olha, se a empresa for desenvolver bem, nós vamos te pagar aí em ações, né? Você vai ter participação da própria empresa. E isso é motivador, porque o cara pensa o seguinte, olha, se eu fizer a empresa desenvolver, eu ganho aí participação, né? E se a empresa desenvolver, a minha participação vai render mais. Então, junta tudo, né? Ele passa a ganhar duas vezes, certo? Tá? Que ganha dentro da participação, e se essa participação for valorizada, ele ganha mais ainda, tá? Os benefícios a empregados, né, são todas as formas de contrapartida paga a pagar ou proporcionar para a entidade, né? Ou em nome dela, em troca de serviços que lhes são prestados, tá? Também inclui a contrapartida paga em nome da controladora, da entidade, em relação à entidade. Remuneração inclui benefícios de curto prazo a empregados, administradores, traz como os ordenados, salários, contribuições para a Seguridade Social, licença remunerada, auxílio doença pago, participação dos lucros e bônus, né? Se pagável no período de 12 meses, e benefícios não monetários, tais como assistência médica, habitação, automóveis e bens, ou serviços gratuitos subsidiados, tá? Entre esses gratuitos e subsidiados, a gente pode colocar, de repente, aí que tem empresa que paga pós-graduação, paga mestrado, ou subsidia, né? O que é subsidiar? É a empresa pagar uma parte, né? Tá? Também os benefícios pós-emprego, tais como pensões, né? Outros benefícios de aposentadoria, seguro de vida pós-emprego, assistência médica pós-emprego,
Tem empresa que, quando a pessoa aposenta, depois ele permanece no quadro da empresa como segurado do plano de saúde aí durante um determinado tempo, né? Tá? Aí cada empresa tem suas políticas, né? Tem empresa que tem política de 6 meses, tem empresa que tem política de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Por quê? Porque elas são políticas de recursos humanos que buscam não deixar a pessoa desamparada, né? E justamente, ou geralmente, né, naquele momento em que ela mais precisa de utilizar esses planos de saúde, por exemplo, né, que seria quando a pessoa aposenta, né? Então, imagina a pessoa aposentando aí com 65, alguns casos a pessoa vai aposentar lá com mais, né, com 70 anos, que quer trabalhar um pouco mais, ou 60 anos, né? Então, nesse momento, teoricamente, é quando ele está mais suscetível a precisar de usar plano de saúde. Então, no caso, se ele não tiver, se tiver que contratar outro, ele vai contratar um plano de saúde com um preço muito alto, porque geralmente o plano de saúde é baseado na idade, né? Tá? O primeiro ponto que eles olham é a idade. E depois vão ver as doenças pré-existentes, tá? Outros benefícios de longo prazo, né? Incluindo licença por vários anos de serviço, licenças sabáticas, né? Jubileu, outros benefícios, né, por anos de serviço, tem aqueles quinquênio, biênio, né, anuênio, não, a cada ano o cara ganha 0,5% de aumento de salário, a cada 10 anos ganha 5%, tem essas coisas assim, entendeu? Isso acontece muito em órgão público, tá? Das empresas é pouco se fala isso, a maioria não tem isso, tá? Benefícios por invalidez, né, de longo prazo, se não forem pagáveis na totalidade, no período de 12 meses, né? Participação nos lucros, né? Isso é comum, né? Ter bônus e remunerações diferidas, né? Benefício de rescisão de contrato de trabalho e remuneração baseada em ações. Então, isso é o que a gente trata aqui como remuneração, tá? Total. E benefício de rescisão de trabalho é quando tem algumas situações, eles tratam como PDV, né? Plano de demissão voluntária. Então, nesse plano de demissão voluntária, geralmente a empresa oferece é, algum benefício para o cara pedir conta ali, no caso, se desligar, tá? É, isso acontece, tipo assim, quando a empresa está mudando o seu escopo, né, querendo trabalhar com outra área, e vai ter que fechar uma parte. Então, para ela não mandar embora, não escolher quem vai sair, ela cria esses benefícios, né, esses programas de demissão voluntária, no caso, e quem tiver interesse, dere ele, né? Geralmente, eu já vi alguns, assim, algumas situações, tipo assim, seria como uma rescisão sem justa causa, a empresa vai pagar multa, vai pagar tudo, né? E em alguns casos a empresa dá ainda um salário para cada ano trabalhado que o cara tem na empresa. Então, se o cara tem 10 anos, tem 10 salários. Tem 5 anos, tem 5 salários, tá? Então, às vezes, né, o cara tem aí 10, 15 anos, ganha 15 salários, aí dá uma grana boa, né, para ele começar alguma coisa. Então, cada caso, cada empresa estuda o seu PDB, tá? Aí a gente tem também a definição de controle, né? Controle é o poder de direcionar as políticas financeiras e operacionais de uma entidade, de forma a obter benefício das suas atividades, né? E controle conjunto é a partir do controle sobre uma atividade econômica acordada contratualmente, ou seja, olha, vamos lá, duas pessoas, né, duas empresas, entrem em acordo e elas vão tocar uma terceira empresa em comum acordo ali, né, e pode botar isso em contrato, tudo, tá? Ou tipo assim, uma tem 50%, outra tem 50% também e por aí vai, tá? É, eles vão dividir o controle. O controle é o poder da empresa. Então, se eu divido o poder, eu divido o controle, tá? Pessoal-chave da administração, né? Quem são eles? São as pessoas que têm autoridade e responsabilidade dentro da empresa, né? Pelo planejamento, direção e controle das atividades da empresa, tá? Seja direta, né? Ou seja, a pessoa está lá, ou indiretamente, né? Através de quê? Através de um administrador, né? Tá? Um executivo ou outro dessa entidade. Então, uma administração direta é quando eu, né, eu tenho o controle e eu estou lá dentro dessa empresa. A indireta é quando eu tenho o controle, mas eu ponho alguém para fazer isso, né?
E as empresas, geralmente, elas fazem isso, né? Ah, eu vou ter uma empresa que toma conta de outra, o que ela faz? Ela põe alguém de confiança dela para administrar essa empresa, tá? Influência, né, significativa, ela não é controle, mas é poder para poder participar das decisões financeiras e operacionais, né? Mas que não caracterize, ó, não caracteriza o controle, mas tem influência, né? O pessoal aí do sétimo, vocês, né, já vimos já lá atrás sobre influência, né? Se não me falha a memória, é 20%, né? É 20% do capital social que eu já tiver participação, isso significa já influência significativa, tá? Então, quer dizer, eu tenho um percentual que me leva já, não me leva a definir, a decidir, né? Ou seja, eu não tenho controle, mas eu posso influenciar, né? Quem tem o controle, tá? Certo? Vamos lá. Ó, nos relacionamentos, né, é importante dar atenção para a substância e não simplesmente para a forma legal. O que que é isso, né? Primazia da essência sobre a forma, né? Ou seja, às vezes no papel é uma coisa, mas na prática é outra, tá? Então o que vale é a prática, tá? Não se consideram necessariamente partes relacionadas, né? Duas entidades simplesmente por ter um administrador ou membro do pessoal chave de administração em comum, certo? Realmente tem que haver a interferência de uma sobre a outra, né? O controle, né? Dois investidores simplesmente, né, por ou partilharem um controle conjunto sobre uma joint venture e entidades que proporcionam financiamentos, né? Sindicatos, entidades de serviços públicos, departamentos, agências governamentais, simplesmente em virtude de seus negócios normais com a entidade, tá? Embora possa afetar a liberdade de ação da entidade ou participar do seu processo de tomar decisões. E também não são partes relacionadas cliente, fornecedor, franqueador, concessionário, distribuidor, agente geral com quem a entidade mantém volume significativo de negócio, tá? Meramente em razão da resultante dependência econômica, tá? Vamos lá. Vocês, por exemplo, trabalham numa empresa, essa empresa, 70% das vendas dela é para um cliente só, né? E não quer dizer que é parte relacionada, só por causa dessa situação, né? Ou, né, você compra, toda a sua compra é de um fornecedor só, né? Não quer dizer que também que você é parte relacionada, tá? É a mesma situação que, por exemplo, ó, que usa o termo de franqueador. Por exemplo, você tem, vamos pensar, é, o Bob's, né? Então você tem as lojas aí de Imperatriz, né? E tem a matriz, né? Que é a franqueadora, tá? Ah, mas eu sou Bob's e ele é Bob's também, e eles somos partes relacionadas. Não, não é. No caso de franqueador, né? Você é uma empresa independente, ele é seu fornecedor, você paga para ele de royalties, direitos de imagem, de propaganda, um monte de coisa, tá? Mas ele não tem ingerência, né? Ele não tem controle sobre a sua empresa, tá? Apesar de impor algumas situações, né, questão de propaganda, essas coisas, de material, layout de loja, mas tudo isso é por forma contratual, né? Tá? Ok? Nós temos a questão também de contrato comutativo, né? O que que é isso, né? É aquele que é realizado em caráter oneroso, ou seja, eu vou te ceder, eu vou uma parte da empresa em contraprestação, né? Vocês vão pagar por isso, certo? E são estabelecidos nessas contraprestações, nesses valores, são estabelecidos entre as partes, né? Nesse contrato é uma troca justa, né? Ou seja, eu cedo o controle da empresa, alguma coisa assim, e você paga por isso, tá? Empresa compiladora é responsável por reunir as demonstrações financeiras de todas as empresas envolvidas, tá? Então, essas as definições que a gente precisa. Vamos lá, nós temos o CPC aqui, né? O número 5, que vai falar sobre isso, né? E por que que ele objetiva isso, né? Primeiramente, né? Porque ter essa norma
que obriga as entidades, né, que são divulgadoras de informações, né, informações contábeis ou financeiras, né, depende do autor, você vai achar um nome ou outro, tá, a fazer essa divulgação dessas partes relacionadas, né. Por quê? Porque quando a gente vai analisar uma empresa que a gente tem algum interesse, simplesmente nós vamos analisar quem é o, como diz assim, os controladores, né? Quem está organizando essa empresa. Porque se uma empresa dessa, de repente, vamos lá, você de repente compra a ação de uma empresa, né? E aí você não se atentou e um grande acionista dessa empresa, um controlador dessa empresa, por exemplo, é uma outra empresa e essa outra empresa de repente está em processo de falência, tá? Ou seja, de repente aquelas ações dela, né, aquela participação que ela vai ter que negociar isso em bolsa, ou o fato dela ser controladora pode afetar a imagem dessa empresa, né? Por exemplo, a gente teve um caso, né, como a gente viu aí 4, 5 anos atrás, não lembro certinho, com relação a Samarco, né? A Samarco teve aquele problema em Mariana, né? E quando ela teve esse problema em Mariana, né, ela afetou quem? Afetou aquela Vale, né? E afetou também uma empresa australiana, né? Rio alguma coisa lá, não lembro o nome agora certinho, entendeu? Por quê? Porque as controladoras dessa marca era essa Vale e essa Rio qualquer coisa lá, tá? Essa outra mineradora australiana, tá? Então, isso afetou a imagem da Vale, queira ou não. Então, por exemplo, quando você vai adquirir ação de uma empresa, a gente tem que ter esse cuidado de saber aonde que essa empresa está ancorada, aonde que ela está, se que ela está relacionada. Por quê? Porque no fundo, vamos lá, se a Samarco não consegue honrar com seus compromissos, a justiça brasileira, por exemplo, ia acionar essas empresas, Rio Tinto, se não me engano, ia acionar a Vale e acionar a Rio Tinto, tá? Então, quer dizer, você teria aí todo um processo, né, de indenização, coisa e tal, você entendeu? Em que você, de repente, nossa, eu nem imaginei que ela tivesse influência, né, sobre isso, tá? Que pudesse ser afetada, tá? Então, ó, o objetivo é estabelecer que as demonstrações contábeis da entidade contenham as divulgações necessárias para evidenciar a possibilidade que sua posição financeira e seu resultado possam ter sido afetados pela existência de transações e saldos com partes relacionadas, tá? Então, vamos pensar que a Vale, por exemplo, né? Além dela ser controladora, com certeza ela tem negociações, tem transações, né? Envolvendo essa marca, tá? Então, no final da história, você imagina, às vezes tem algumas empresas, por exemplo, os chineses estão fazendo muito isso. Eles têm uma empresa lá, né, de minério, de metalurgia, né, que faz aço, por exemplo, lá na China, e ela vem e ela compra parte da Vale, né, por exemplo, né, ou compra outras mineradoras. Por quê? Porque a partir do momento em que ela começa a dominar essas empresas, tem controle sobre essas empresas, o interesse dela é favorecer quem? Favorecer ela mesma, tá? Então, na hora de fazer um negócio, fechar um negócio, com quem, vamos supor que uma empresa dessa, chinesa, domine e tenha controle sobre a Vale. Ah, o minério de ferro aumentou, né? Então tá difícil. Vamos vender para quem? Vamos vender para o nosso, né, nossa parte relacionada, né? Então, mas também eu posso ser afetado por esse lado, né, positivo, como pode ser afetado por um lado negativo também, né? De ter de repente, ter um problema no minério de ferro e eu não conseguir, por exemplo, eu mesmo comprar de mim mesmo, né? Entendeu? Por algum motivo, alguma mudança que possa ter. Então, qualquer coisa que vai afetar os meus investimentos, né, em empresas relacionadas, né? Isso tem que ser divulgado, por quê? Porque o investidor ele tem que ter ciência de aonde está botando o capital dele, tá? E aí, além
de fazer essa divulgação, né, tem que explicar o quê, né? Qual é o tipo de relacionamento e as transações que tem com as partes relacionadas, tá? Se tem negociação, né, de mercadoria, de compra e venda de mercadoria, ou de estoque, de qualquer coisa aí de matéria-prima, você entendeu? Ou se é só capital, só investimento, tá? Os saldos que estão existentes entre as duas, né? Tipo assim, empresa A deve tanto para a empresa B deve tanto para a empresa A e por aí vai, tá? As circunstâncias em que é exigida a divulgação dos itens mencionados nas letras A e B, tá? Isso tudo o pronunciamento vem trazer para nós, né? Deve determinar as divulgações serem feitas relativamente às circunstâncias estabelecidas entre aqui nessa situação, né? A, B e C, né? Exige divulgação de transações, determina que as transações com partes relacionadas, né? E determina que as transações, os saldos existentes, certo? Finalidade da divulgação, né? Os relacionamentos com partes relacionadas são uma característica normal do comércio e negócio. Por exemplo, as entidades realizam frequentemente parte das suas atividades por meio de controladas, joint ventures e coligadas. Nessas circunstâncias, a capacidade da entidade de afetar as políticas financeiras e profissionais da investida é por meio de controle conjunto ou influência significativa. Tá? Gente, por que isso é importante, né? A gente para, não, mas qual que é o interesse, né? O interesse é o seguinte, você imagina, vamos pensar, se você tem quem faz muito isso para dominar o mercado? Nós temos aí a Johnson Johnson, por exemplo, né? Antigamente a gente tinha várias marcas diferenciadas, né? E a Johnson Johnson, por exemplo, é uma das grandes empresas que ela foi fazendo o quê? Foi adquirindo os concorrentes, né? Foi comprando empresas em mercados que ela não dominava e foi comprando empresas, né, com marcas que eram concorrentes dela, tá? Então isso aí, queira ou não, a partir do momento que eu controlo uma empresa que seria minha concorrente, passa a ser minha, né? Eu acabo dominando o mercado, né? Tanto que várias compras dessas, né? Quando afetam participação no mercado, que vão gerar um domínio muito grande do mercado, né? Essas compras, elas têm que ser aprovadas pelo Controle Administrativo de Defesa Econômica, né? Que é o CAD, tá? Então, a empresa tem que se posicionar. Algumas situações, por exemplo, né, o CAD, para poder aprovar, porque ele tem que defender a livre concorrência, né? Então, ele não vai permitir, ele está ali, são normas de mercado, isso tanto funciona no Brasil, como na Europa, como nos Estados Unidos, né? Na Europa, nos Estados Unidos, se chama lei antitrust, né? Que é justamente anti-monopólio, né? Para resguardar a livre concorrência. Tá? Mas, por exemplo, a empresa pode investir, não para dominar o mercado, né? Mas para dominar todo um processo de produção, né? Vamos pensar, por exemplo, assim, que a Volkswagen, de repente, comece a investir em plantações de seringueira, né, para poder extrair o látex, aí investe em empresas que beneficiam esse látex e vai investir em empresas que fabricam pneu, por exemplo, entendeu? Então, ela dominaria toda a cadeia, né? Então, ela teria partes relacionadas, porque ela tem interesse em tudo isso, ela teria domínio sobre essas empresas, né? E essas empresas, ela pode muito bem, a partir que monta essas empresas, ela pode muito bem determinar qual vai ser a política dessas empresas, como que essas empresas vão trabalhar, né? E sempre pensando em quê? Em se beneficiar no final, né? Porque é lógico, se eu sou um fabricante, se eu invisto em uma fábrica para me suprir de um determinado insumo que eu necessito, é lógico que eu quero levar vantagem, porque se não for para levar vantagem, eu compro do concorrente, né? Eu compro do meu fornecedor que tem no mercado, tá? Então é sempre a empresa vai
vai ter interferência, vai ter ingerência, vai ter controle sobre essas políticas da outra empresa, né? E ela pode muito bem também fazer essa... Ah, não, a Volkswagen de repente se junta com a General Motors, né? E monta uma fábrica de borracha, tá? E aí vão ter, de repente, controle conjunto ou compartilhado, entendeu? Ou não, ao invés dela montar uma fábrica, ela vai lá, adquire uma grande participação, aí 20, 30%, e passa a ter o quê? Uma influência significativa nessa nova empresa, né? Pela participação que ela tem, certo? Esses relacionamentos também podem ter efeito nos resultados na posição financeira da entidade, né? As partes relacionadas podem efetuar transações que partes não relacionadas normalmente não realizariam. Por exemplo, a venda, né? A entidade que venda bens à sua controlada ou investidora, né? Controladora ou investidora, pelo custo, pode não vender nessas condições a outro cliente, né? É o que eu acabei de falar. Tem que ter algum benefício, né? A partir do momento que eu tenho controle sobre essa empresa, eu vou me beneficiar desse controle, tá? Além disso, as transações entre partes relacionadas podem não ser feitas pelos mesmos valores que são transacionadas entre partes não relacionadas, tá? Então, é aquela história. Ah, não, e se eu tenho uma empresa, né, que é minha fornecedora, e eu tenho um, ou influência significativa ou controle sobre ela, é lógico que eu vou adquirir insumos dela, né, por um preço abaixo do que que ela venderia para outros clientes que não é parte relacionada, tá? Como eu disse, está em casa, né? Então ela tem que ter esse benefício, certo? Divulgação, né? Quando a gente fala em divulgação, né? A gente pensa, tá, o que que eu tenho que divulgar, né? Eu vou divulgar os relacionamentos, né? Tá? Primeiro, entre controlador e controlada ou coligada, independentemente de ter havido transações, né? Certo? Vamos lá. Também, para permitir aos usuários das demonstrações contábeis, né, uma visão, né, acerca dos efeitos que esses relacionamentos têm com as partes relacionadas na entidade. É justamente isso. Quando você vai avaliar uma empresa, vou investir numa empresa de bolsas de valores, né? Então, primeira coisa, você tem que ele sempre fala que a gente tem que, às vezes, conhecer um pouquinho do mercado. Por quê? Porque para você entender a dinâmica que envolve cada empresa da Bolsa de Valores, você tem que entender aonde essa empresa tem relacionamento, né? Vamos pensar assim. Porque de repente você fala assim, olha, lá na China aconteceu isso com a empresa de, sei lá, de celulose lá, tá? Aí você vai achar que vai afetar uma celulose aqui, não. Vai afetar aqui uma outra empresa, né? Sei lá, um banco, de repente, que esse banco tem um grande investimento na área de celulose lá na China, tá? Então, você, além de ler o balanço, de investigar ou fazer uma análise de balanço, nós temos obrigatoriamente que fazer também uma leitura com bastante atenção das normas, das notas explicativas que vem falando ali, né? Tanto que quando a gente lê as notas explicativas, né? Se vocês tiverem curiosidade, vocês vão ver ali, vocês têm a palavra da diretoria, né? O que que a diretoria está pensando para o posicionamento da empresa no curto, médio e longo prazo. Às vezes a gente pensa, nossa, a empresa aumentou aqui a sua política de vendas a prazo, né? Lá ele vai explicar o porquê. Ele vai falar dos planejamentos da empresa de novos investimentos, de desenvolvimento. Por quê? Porque às vezes a empresa, por exemplo, pode chegar num determinado período e fazer menos distribuição de lucro. Mas já objetivando o quê, né? Quando a gente viu lá, aumenta a reserva de capital, outras reservas de investimento, outras coisas ali, né? Reserva de lucros, vai deixando ali por quê? Porque o dinheiro fica na empresa e daqui a pouco ela vai fazer esse investimento.
E só que a empresa, né, quando faz a divulgação, ela tem que demonstrar isso, né? Demonstrar o que ela está pensando em fazer, tá? Então, quando a gente lê uma nota explicativa, a gente vê ali que a empresa, né, a gente vai entender um pouco da posição financeira dela, né, demonstrada no balanço, no DRE, né? Já com a visão da direção, tá? E lá embaixo a gente vai ver também todas essas participações, né? Que a empresa tem na empresa A, na empresa B, na empresa C, na D, na F, né? Tem empresa aí que tem participação em muitas outras empresas, né? E tem empresa que tem dentro do seu capital a participação de várias outras grandes empresas, tá? Então, por exemplo, a gente tem várias joint ventures no Brasil, né, e no mundo, né? Que são aquelas empresas que duas ou três ou mais empresas resolveram se juntar e criar, né, de forma a atender uma necessidade que elas tinham. Essas empresas antes eram muito comum serem criadas, porque, por exemplo, nós tínhamos aí até os anos 80, né, comecei dos anos 90, uma reserva de mercado muito grande. Então, por exemplo, o que é a reserva de mercado? O governo proibia a importação, né? Que ele entendia que, na medida que eu impedisse a importação de bens, esses bens seriam produzidos no Brasil, né? A falha estava o quê, né? Que realmente aquilo que eu não permitia comprar de fora era produzido aqui. O problema era a qualidade, né? Então, tipo assim, nós tínhamos, né, até o Collor falava, nós tínhamos carroças, né? Porque se a gente pegar os carros até começo dos anos 90, né? Eles não têm nada embarcado em tecnologia quase, né? São pouquíssimos os carros que têm, por exemplo, ar-condicionado, que tem trava elétrica, vidro elétrico, essas coisas, tá? E quando que começou a ter isso no mercado? A partir do momento que foi aberto o nosso mercado interno para as importações, certo? A partir do momento que começou-se a fazer essas importações, começou-se a chegar aqui esses veículos mais evoluídos, vamos dizer assim, né? E as fábricas nacionais, elas falam assim, ó, peraí, ou a gente vai produzir com a mesma qualidade, ou nós vamos perder mercado, tá? E dito e feito, eles tiveram que fazer, né, com a mesma qualidade, desenvolver, tanto que a partir daí o Brasil começou, aí no final dos anos 90, né, comecinho dos anos 2000, a exportar veículos, né? Porque começou a vir para cá, né, veículos bons, com mais qualidade, e as nossas fábricas começaram a se adequar a essa qualidade. No começo, muita gente sofreu, né? Sofreram muito, mas até se adequar. Mas se adequou e começou a vender para fora também, tá? Então, quando a gente fala nessas partes relacionadas, a gente tem que ter esse cuidado, né? A que eu estava falando para vocês da joint venture. Então, nessa época de reserva de mercado, então várias empresas se juntavam para criar uma nova empresa para fornecer para elas mesmas, né, algum insumo que ou não era permitido importar ou era muito caro a importação, tá? Mas a gente tem que sempre pensar, né? Aonde que a empresa tem seus investimentos, tem suas participações, né? Quem está fazendo parte da empresa, tá? Por quê? Porque isso pode interferir, né? Na análise que você está fazendo. De repente você vê uma empresa caindo na bolsa de valores, por quê? Porque uma outra empresa que controla ela está passando por problema, tá? E você não sabia. Ou o contrário, né? Às vezes uma empresa aqui está crescendo porque a controladora dela cresceu, tá? Entendeu? Ou uma controlada dela teve muito lucro, esse lucro vai refletir nela através da equivalência patrimonial também, tá? Então, nós temos que pensar, analisar todas essas nuances de mercado, né? Tá? Porque isso vai, de certa forma, impactar na empresa. Vamos lá. Da remuneração do pessoal-chave, né? A entidade tem que divulgar a remuneração do pessoal-chave e da administração no total e para cada uma das seguintes categorias, né? Quanto que ela paga, né, de benefícios a empregados administradores, né? Quanto que ela tem lá de benefícios pós-emprego, outros benefícios de longo prazo que ela venha a ter,
e quanto que ela está distribuindo, está pagando de benefício de rescisão de contrato e remuneração baseada em ações, tá? Então, ela tem que fazer essa divulgação, tá? Tanto dos relacionamentos, com quem que ela tem essas partes relacionadas, como a remuneração do pessoal-chave. Nós vimos lá tudo que é remuneração, vimos quem que é pessoal-chave, né? Tá? Tem algumas empresas, gente, assim, é umas coisas até de louco, a gente não entende, né? Acontece muito nos Estados Unidos, né? Ou aconteceu, não sei agora, a gente não tem ouvido falar muito. Mas, por exemplo, empresas que dão um prejuízo danado, mas os administradores recebem um pagamento, né? Um bônus por desempenho, tá? É umas coisas que a gente não consegue entender, tá? Com base em quê? Com base em aumento de vendas, de repente eu atrelei o cara a aumentar as vendas. Beleza, ele aumentou as vendas, só não sei o que custo, né? Às vezes o custo que ele atingiu, ele acabou gerando um prejuízo para a empresa, mas aumentou a venda, tá? Então tudo isso depende muito de como que a empresa determina suas políticas, né? Tanto política de venda, como política de recebimento, política de crescimento, como a política de remuneração, tá bom? Então tem que ter todas essas vinculações aí, tá? Tem que estar bem definido. Vamos lá. A divulgação entre partes relacionadas, né? Se tiver havido transações entre as partes relacionadas, a entidade deve divulgar a natureza do relacionamento com as partes relacionadas, bem como as informações sobre essas transações e os saldos que tem, né, entre as partes, de maneira que possa ser compreendido, né, se tiver algum efeito nas demonstrações contábeis, tá? Imagina, por exemplo, que eu tenho uma parte relacionada e que eu fiz um empréstimo para ela, você entendeu? E esse empréstimo é um valor aí, sei lá, de 2 ou 3 meses de vendas minhas. Então isso tem um impacto muito grande, né? Aonde? No meu financeiro, né? Imagina que a empresa de repente não vai ter um capital de giro suficiente para um momento de crise, né? Então, lógico, a gente não vai saber quando que o momento de crise chega, né? Mas temos que estar preparado. Então, se você vê que a empresa, por exemplo, tinha um índice de liquidez de 1,2, aí 1,3 no ano anterior. E aí, com esse empréstimo que eu fiz, eu passo a ter um índice de liquidez agora de 0,8, 0,9, tá? Então, isso afeta muito os índices, né, da empresa e vai afetar nada que vão se fazer dessa empresa. E isso tem que ser divulgado, porque vai dizer aonde que está esse dinheiro, tá? E é aquele detalhe, como nós já vimos, né? Todo empréstimo para empresa coligada para sócio, ela é sempre feito lançado no ativo não circulante, ou seja, no longo prazo, tá? Por quê, professor? Mesmo que pague rápido, sim, mesmo que pague rápido, mas por quê? Você não tem a garantia de que aquilo ali vai vencer no curto prazo, né? Porque quando a gente fala de empresas coligadas ou de sócios, né? Imagina, o sócio vai lá, pede 10 mil reais emprestado à empresa, né? A empresa empresta para ele. E aí, ela vai atrás de cobrar ele, ficar cobrando? Pode até cobrar, né? Mas não vai caçar briga, né? Por quê? Porque ele acaba tendo influência na empresa, né? Tem uma influência significativa às vezes na empresa, porque se não tivesse também não ia conseguir esse empréstimo na empresa, certo? Então isso pode afetar a empresa aí durante um bom tempo, tá? Vamos lá, no mínimo, as divulgações, né, entre as partes relacionadas devem incluir o quê? Qual foi o valor dessas transações, né? Quanto ainda resta, né, de saldo dessas transações? As condições, todos os detalhes, né? Se tem alguma garantia incluída, você entendeu? Tudo, né? Tem que estar discriminado ali a situação, tipo assim, como se você chegasse agora e falasse, qual que é a posição dessa situação agora? Beleza, essa posição tem que estar discriminada na nota explicativa, né? Que é mais fácil, né? Como é que põe isso no balanço, né? É mais complicado. E informações de quaisquer garantias dadas ou recebidas, né? Ou seja, você deu, sei lá, um equipamento em garantia ou uma produção em garantia, ou você pegou alguma coisa em garantia por algum dinheiro que você emprestou, né? Se você empresta, você pega a garantia.
tá? Se você pega emprestado, você dá a garantia, certo? É sempre assim. Vamos lá. Provisão, né, para crédito de liquidação duvidosa relacionada com os montantes dos saldos existentes, né? Despesa reconhecida durante o período a respeito de dívidas incobráveis ou liquidação duvidosa de partes relacionadas, tá? Imagina que você tem vendas para sua coligada ou sua controlada e ela não te paga e você vai botar isso já na PCL dela, né? Como incobrável, tá? Então você tem que discriminar isso ali, de quem que é e por que que é, tá? Os investidores merecem saber. Tipos de transações, né, que devem ser divulgadas se acontecerem com partes relacionadas, tá? Então, toda vez que a compra ou venda de bens, acabados ou não acabados, né? Eu sei o que é um bem não acabado, que a gente chama de produto em elaboração, né? Por exemplo, que você comprou, você monta cadeiras, né, estofada, e de repente você só montou a armação da cadeira, falta estofamento, tá? Então ele é um produto não acabado, então você pode vender ele, tá? Compra ou venda de propriedades ou outros ativos, tá? Então aí pode estar envolvido várias situações, né? Desde imóveis, veículos, equipamentos, estoques, né? Ou até mesmo compra de créditos que eu tenho a receber, entendeu? Ou que eu compro ou que eu vendo, tá? Sejam as duplicadas, lá não. Estou vendendo minha carteira de crédito, uma parte dela, tá? Então tudo isso tem que ser divulgado, tá? Imagina, por exemplo, né, eu acho que quem faz muito isso é os bancos, por exemplo, né? Eles criam empresas, né, que vão gerenciar esses débitos incobráveis, tá? Porque é uma forma deles venderem para essa empresa e se der lucro, bem. Se não der, o prejuízo está ficando com essa empresa, não com o banco, você entendeu? E às vezes você está lá, você tem uma dívida, por exemplo, né? Já está velhinho, o banco já não te cobra mais, quem te cobra de repente, fazendo uma oferta maravilhosa, né? É uma empresa de cobrança, né? E essa empresa de cobrança, muitas vezes, ela é uma parte relacionada com o banco, tá? Prestação de serviço ou recebimento de prestação de serviço, né? Tá? Você prestar ou receber o serviço de parte relacionada, então você tem que divulgar. Arrendamentos, né? Quando você cede alguma coisa em troca de uma remuneração para alguém, você tem que arrendar isso. Por exemplo, você vai usar minha fábrica, minha linha de montagem para isso? Beleza, pode usar aqui. Você paga um X valor aí, ou em cima de produção, um valor fixo, né? Geralmente o valor fixo seria o aluguel, né? Então o arrendamento ele é proporcional ao desempenho, tá? Transferência de pesquisa e desenvolvimento. Imagina a seguinte situação: você, por exemplo, é uma fábrica, está desenvolvendo um produto novo, você entendeu? Aí de repente você passa esse desenvolvimento, tudo isso, todo esse projeto para uma coligada sua fazer, tá? Uma parte relacionada. Então você tem que discriminar isso também, tá? Por quê? Porque isso envolve valores, né? Então de repente seu ativo lá tinha lá 1 milhão lá que você tinha gasto de desenvolvimento, de repente esse 1 milhão desaparece, tá? Transferência mediante acordo de licença, ou seja, para você poder usar alguma coisa durante um tempo, né? Tá? Isso é licença. Transferência de natureza financeira, né? Incluindo aí o quê? Empréstimos e contribuições para capital em dinheiro ou equivalente, tá? Aumento de capital, empréstimo, toda essa situação tem que ser evidenciada nas notas explicativas, tá? Fornecimento de garantia, ou avais, ou fianças, né? Ou eu dou alguma coisa com garantia, ou sou fiador de alguém, tá? Que seja parte relacionada. Liquidação de passivos em nome da entidade ou pela entidade em nome de outra parte, tá? Seria praticamente um empréstimo também, né? Tá? Se eu vou lá e eu pago uma dívida da minha controlada, tá? Ou a minha controladora vem e paga uma dívida minha, ou vice-versa, tá? Praticamente é empréstimo, né? Mas tem que ficar evidenciado, certo? É a assunção de compromisso para fazer alguma coisa para o caso de evento particular ocorrer ou não no futuro, né?
O que que é isso, né? Ó, tem esse projeto de desenvolver alguma coisa no futuro, né? Entre essas empresas, né? E às vezes eu assumi esse compromisso e esse compromisso vai ensejar ali que seja desembolsado um valor no futuro, tá? E ele pode ocorrer ou não, mas eu já tenho que ter a previsão dele sendo discriminada ali, né? Sendo relatada nas notas explicativas, tá? Por quê? Porque quando ele acontecer, todo mundo já estava ciente do que ele poderia de que ele poderia ocorrer, certo? Uma dúvida aí, gente? Então, isso aqui, ó, sempre que tiver essas situações, né, entre partes relacionadas, elas têm que ser divulgadas nas notas explicativas, tá bom? Vamos lá, né? E como fazer essa divulgação, né? Ela pode. Professor, sempre vai ser na nota explicativa, é? Tem algumas situações que se consegue colocar dentro do próprio balanço, entendeu? Como empréstimos, né? Empréstimo para coligados, alguma coisa assim, tá? Então, às vezes você tem lá, Aí, por exemplo, empréstimo coligada, saldo de um ano, saldo de outro, ali você dá para saber mais ou menos o que foi feito, né? Agora, tem coisas que não, né? Que às vezes está lá no meio, você às vezes, não vou colocar no balanço uma coisa tão analítica assim, né? Aí você traz para a nota explicativa e faz essa explicação lá na nota, você entendeu? Mas às vezes, por exemplo, o empréstimo, ele pode muito bem aparecer lá no balanço, né? Empréstimo com empresas coligadas, né? Com a empresa A, com a empresa B, com a empresa C, você entendeu? Né? Tanto que eu fiz como que eu tomei. Eu posso tomar empréstimos também, né? Que eles vão aparecer lá no passivo não circulante, né? Com essas empresas. Então eu vou divulgar lá. Mas aí fica fácil, né? Que aí você olha, já vê valor, vê com quem que é, né? E já está dizendo que são coligadas ou controladas, entendeu? Então, quer dizer, já são partes relacionadas. Tá É, bom? professor, entendi. não é obrigado a falar assim. Como? Não é obrigado ele estar lá no balanço de qualquer forma, não. Eu não entendi. Falar de que qualquer forma, que jeito? O senhor falou assim, o empréstimo, por exemplo, ele vai ter a obrigação de ficar no balanço, né? Isso. Aí é o seguinte, mas é porque eu não entendi. Eu pensei que você tinha dito que não necessariamente, ele podia vir só na nota explicativa. Não, então, mas assim, vamos supor que eu tenha lá assim, empréstimo com coligadas, né? Uma conta sintética lá, ou seja, ela é o resumo. E lá dentro dessa conta, vamos supor que eu tenho 1 milhão de emprestado para as empresas. Lá na nota explicativa, eu posso vir e falar, olha, que daquele 1 milhão que está lá, 500 mil é com a empresa A, 300 mil com a B e 200 mil com a C, você entendeu? Agora, Entendi. se eu colocar no balanço lá, ó, empréstimo com coligados, 1 milhão, aí já vim embaixo mostrando, na empresa A é 500 mil, na B é 300, na C é 200, aí eu não preciso nem colocar isso na nota explicativa, né? Você entendeu? Só que aí eu Entendi. divulgo de um lado e ela vai divulgar isso, né, aqui como é um direito, lá na outra, que ela tomou esse empréstimo, vai ser uma obrigação, tá? Então é feita essa divulgação, certo? Ó, então, as divulgação das transações, né, que tem que ser que vão ser feitas nas demonstrações financeiras, elas têm alguns critérios, né? As operações realizadas no contexto operacional habitual das empresas podem ser registradas, feitas globalmente, englobadamente, né? As operações que não estejam inseridas no contexto operacional normal devem ser individualizadas, tá? Entendeu? Então, vamos lá. Se for dentro do contexto operacional da empresa, tá? Eu vou mostrar globalmente, olha, com partes relacionadas, tal, tal. Se não for dentro do conceito operacional, que no caso dos empréstimos, não é da natureza da empresa fazer isso, né? Então eu vou demonstrar individualmente com cada empresa relacionada, tá? Com cada parte relacionada, tá? Ó, a referida divulgação pode ser feita no corpo das demonstrações financeiras ou em notas explicativas. A opção de quem está fazendo o balanço, né? Deve ser fornecido detalhes suficientes para a identificação das partes relacionadas e para se avaliar se as condições das transações foram estritamente comutativas ou não, e se o valor da mesma é significativo para ambas as partes envolvidas, tá?
Vamos lá. Aqui, por exemplo, é um exemplo que a gente tem de demonstração que está com essas explicações sendo feitas no corpo, né? Por exemplo, ó, investimentos em coligados, eu tenho lá 25.500. Aí eu tenho lá, empréstimo à companhia Fábio, que é uma coligada, 30 mil, estou dizendo ali, né? E eu peguei um empréstimo lá no passivo da controladora Silpa, peguei 27.500, tá? Eu tenho lá, ó, fornecedores, companhia Faca, que é uma coligada também, 48 mil. As demais, 12 mil. Então, eu consigo, muitas vezes, né, demonstrar isso dentro das demonstrações contábeis. Só que, igual eu disse, eu tenho que vir, né, e separar isso. Eu tenho que demonstrar as partes relacionadas, né, e os valores que eu tenho com essas partes relacionadas e referente a quê? Então, quando eu olho aqui, ó, eu já sei que eu fiz o empréstimo para a companhia Fábio, peguei o empréstimo da controladora Silpa e eu comprei produtos de uma coligada minha, de uma controlada ou uma parte relacionada, né, que é a companhia Faca, tá? No caso, 48 mil. Então, isso aqui é uma forma de fazer as demonstrações, no corpo de demonstração já fazer. Então, eu preciso explicar isso em nota explicativa? Não, tá? Posso fazer mesmo assim em nota explicativa? Pode. Se tiver alguma situação mais aqui que você queira evidenciar, né, você pode explicar isso. Ó, por exemplo, esse empréstimo da companhia Silpa aqui, por exemplo, né, que você pegou. Aqui ele está no não circulante, ou seja, ele é para longo prazo. Sempre, né, toda empréstimo entre empresas coligadas, controladas, controladoras, né? Eles sempre, sócios, ele sempre vai ser registrado no não circulante, tá? Mas você pode muito bem vir lá na nota explicativa e dizer que a previsão de pagamento desse empréstimo para a controladora companhia Silpa é no mês de junho do ano seguinte aí, né? Que a gente fechou do X0, seria pagamento em junho de X1, tá? Então você pode discriminar. Por quê? Porque às vezes, né, vamos pegar esse empréstimo aí representa mais de 10%, né, do total do ativo, né? Então, quem vai investir numa empresa dessa, de repente vai assim, opa, peraí, mas a empresa vai ter que fazer um desembolso aí de 27.500, né? Muita coisa, né? Então, de repente, isso vai afetar um pouco o lado financeiro dela, né? E esse empréstimo, né? Vou investigar ele, ou quero saber, de repente, ver se consigo identificar aonde que ele foi. De repente, a gente vê o fluxo de caixa da empresa, tá? Para saber quanto que ele foi feito, tá? Aí, a outra situação, por exemplo, né? É trazer essas informações para as notas explicativas, né? Aí ele diz, ó, a companhia Fábio é coligada da investidora companhia Carina, né, a qual detém 30% do seu capital social no valor de 40 mil. O patrimônio da companhia Fábio é de 85 mil, resultado do exercício 18 mil. Então, eu estou explicando, né, nós temos aí a nossa empresa, né, que é a Carina somos nós aqui no caso, tá? Então, as duas são coligadas, né, tá? E a qual detém 30% do capital social, certo? Então, o patrimônio líquido da companhia Fábio é de 85 mil e o resultado do exercício é de 18 mil, certo? A companhia Fábio tomou um empréstimo a ser pago, ó, aqui está explicando, ó, em 24 vezes com juros a valor de mercado, tá? O empréstimo que a empresa Carina pegou lá da controladora da companhia Silpa deve ser pago em 30 meses com juros a valor de mercado, tá? A companhia Faca, apesar de responder por 80% das compras a prazo da entidade compiladora, não é considerada parte relacionada, né? Em razão do disposto no item 11 aí, tá? E pelo fato das transações com a parte relacionada terem sido efetuadas em bases comutativas, ou seja, valor de mercado, né? As transações não afetaram a posição econômico-financeira da entidade compiladora, tá? Ou seja, a entidade da Carina aqui no caso, tá? Então, eu posso ter as informações lá no balanço, como posso tê-las aqui no nosso explicativo. Qual que é a vantagem das notas explicativas? Nas notas explicativas, a informação pode ser muito mais rica do que a informação que está lá
no balanço, né? Porque às vezes você olha lá, por exemplo, assim, que tomou um empréstimo, né? Mas você não sabe em quantos meses. Pode ser em 6 meses, em 8 meses, 10 meses, em 2 anos, né? Na nota explicativa você já consegue colocar essa informação mais, de uma maneira mais assertiva para quem tem interesse, tá bom? Por isso que sempre a gente fala assim, coloque nota explicativa. Até por quê? Porque eu colocando nota explicativa, eu não vou ter um balanço muito poluído, né? Tá? Poluído em sentido, no sentido de ter muita informação. Se a nota explicativa pode resolver essa informação para mim mais facilmente. Tá bom? Vamos lá. A legislação do imposto de renda, né? Ela prevê aí, o governo, no caso, né? Ele toma muito cuidado, né? Porque as empresas podem tentar maquiar as suas transações, né? Ou seja, o que é esse maquiar? É fazer uma transação de uma forma, mas que na verdade ela representa outra situação, tá? E uma das situações que o governo tenta abarcar, né, seria a questão de lucro distribuído disfarçadamente, né? De que forma, né? Por exemplo, há umas situações que eles preveem como distribuição disfarçada de lucro, né? Então tem que tomar cuidado quando isso acontece. Sempre entre partes relacionadas, tá? Vender, né, por um ativo, por um valor inferior de mercado, um bem do ativo à pessoa ligada, tá? Ou seja, você tem lá, por exemplo, um equipamento que custa 1 milhão, mas aí você vende ele por valor de 500 mil, tá? Ou seja, você está dando 1 milhão para outra empresa, mas está pegando em troca só 500 mil. Tecnicamente, você passou riqueza sua para outra empresa, tá? De uma maneira não oficial, né? Tá? Então, tem que ter muito cuidado. Por exemplo, a gente falou lá atrás em venda de fazer vendas a preço de custo. A preço de custo é uma coisa, eu comprei, eu repasso para minha coligada, ou para minha controlada, ou para minha parte relacionada. É uma coisa. Agora, se eu compro por 10, né, eu gastei 10 para comprar e repasso para ela por 7, por 8, estou, né, fazendo distribuição disfarçada de lucro. Por quê? Eu estou passando para ela, ela vai ter um ganho em cima disso, né, enquanto esse ganho devia estar aqui. Professor, qual que é o intuito disso, né? Aí depende muito, né, do ramo de mercado em que cada empresa atua, né? Tem algumas situações que uma empresa vai ser mais tributada, outras vai ser menos tributada. Então, o ser humano ele sempre pensa em pagar menos imposto para o governo, tá? Então, se eu consigo fazer essa jogada em que eu vou conseguir ter o ganho lá na outra empresa, onde a tributação é menor, tá? Então, tecnicamente, lá eu vou ter um lucro maior que deveria sair daqui para lá. Mas se saísse daqui na empresa A para a empresa B, se saísse da empresa A, no caso, a tributação seria maior, tá? Então, imagine uma empresa, por exemplo, que no frigir dos ovos ela pagaria 30% sobre o faturamento, tá? Enquanto a outra paga 15%. Então, se eu fizer essa jogada, em vez de eu vender por aqui, eu vendo para ela e ela vende, né? Aí eu consigo, né, um lucro maior lá e às vezes lá pagando uma tributação menor. Outra situação é gerar prejuízo aqui, que esse prejuízo, de repente, eu já prevejo que lá na frente eu consigo fazer compensação dele, né? Tá? Então, aí eu crio prejuízos artificiais na empresa, né? Que a outra está ganhando, mas crio aqui, tá? De forma a ter ganho em cima do governo também, de pagamento de imposto, né? Olha aqui, ó, adquire por valor notoriamente superior ao do valor do mercado, de pessoa ligada. É a situação. Eu gero o lucro lá, né? E gero o prejuízo aqui, tá? Então, isso, por exemplo, as empresas compram o valor de mercado a 100, mas eu compro da minha coligada a 150. Ou seja, eu estou fazendo distribuição de lucro também, tá? Disfarçadamente, tá?
Perde em decorrência do não exercício de direito à aquisição de bem em benefício de pessoa ligada. Sinal, depósito em garantia ou importância paga para obter opção de aquisição. Imagine o seguinte, você faz um acordo com uma empresa coligada sua, empresa parte relacionada, que você paga um adiantamento para ela e você tem um prazo para exercer um direito lá de compra. Mas aí você esquece e não exerce o direito. Você transferiria o dinheiro para ela sem ter nenhum benefício também. Tá? Então, isso é distribuição disfarçada de lucro também. Tá? Ó, transfere à pessoa ligada sem pagamento ou por valor inferior ao mercado direito de preferência à subscrição de valores mobiliários de emissão da companhia. Tá? Seria, eu vou vender ações e eu passo esse direito de ações para as empresas coligadas, ou nesse caso, tá, gente? Não só a empresa coligada, mas para qualquer uma daquelas partes relacionadas, que podem ser até pessoas físicas ali vinculadas à família, né? Diretores, alta gestão da empresa, essas pessoas todas, tá? Então, deixar que eles adquiram uma parte grande da empresa aí também, tá? Por um preço abaixo do valor de mercado, tá? Outra situação, que paga a pessoa, né, ligada a aluguel, né, direito de uso de imagem, alguma coisa assim, que seria royalties, né, ou assistência técnica em montante que excede notoriamente o valor de mercado. Isso acontece demais, viu, gente? Tá? Isso, principalmente aluguel, tá? Quer passar dinheiro para o sócio, a empresa vai lá e aluga uma sala que é do sócio, e normalmente as pessoas alugam aí por 1.000, ele cobra 1.500 da empresa, tá? É uma forma disfarçada de distribuir lucro, tá? Isso é muito, muito comum. Realiza com a pessoa ligada qualquer outro negócio em condições de favorecimento, seja para um lado ou para o outro, né? Assim entendidas condições mais vantajosas para a pessoa ligada do que as que prevaleçam no mercado, ou em que a pessoa jurídica contrataria com terceiros, tá? Então, por exemplo, quando o nosso ex-presidente aí ia dar palestra, né, que nem existia palestra, e ganhava aí 5 milhões, né? Se ele fosse sócio da empresa, ou fosse ligado à empresa, seria distribuição disfarçada de lucro, né? No caso dele é corrupção mesmo, tá bom? Então, tem essas situações, né? Acontece muito, né? Principalmente aquilo que você consegue fazer assim com pessoas físicas, né? Os donos, por exemplo, tiram muito dinheiro da empresa de uma maneira legal, vamos dizer assim, né? Mas se a Receita vier atrás, pode até identificar que isso é distribuição disfarçada de lucro, tá? Essa questão de aluguel é muito comum mesmo, né? O cara tem, sei lá, um carro e aluga esse carro para a própria empresa, né? E na verdade ele aluga para ele poder usar, né? Então a empresa paga para ele o aluguel de um carro que ele vai usar, tá? E isso é distribuição disfarçada de lucro. Desde que, não, quanto que é o valor de mercado? O valor de mercado é R$ 1.000. Não, está cobrando 1.000, beleza. Então, isso é normal. Não, agora ele está cobrando 2.000, quer dizer, está acima do valor de mercado. Então, aí pode ser considerado lucro distribuído disfarçadamente, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? É bom a gente ter esse conhecimento, porque quando a gente pega uma contabilidade para fazer, para analisar na empresa, às vezes a gente vai dar uma assessoria, a gente identifica essa situação, tá? Acontece muito dos donos da empresa comprarem as coisas para a empresa usar, mas não põe o nome da empresa, né? Por exemplo, às vezes o cara tá lá, eu preciso de uma moto nova com motoboy. Vai lá, faz tudo no nome dele, o bem sai tudo no nome dele, você entendeu? E quem paga é a empresa, tá? Isso aí, muitas vezes, gente, isso tipo assim, é um sócio prejudicando o outro, tá? Acontece muito, tá? O outro acha que, comprou uma moto nova, beleza, daí a empresa está pagando, ele, né? Aí que vai ver o documento é o nome do outro sócio, não está nem o nome da empresa, tá? Isso acontece, infelizmente. Bom, pessoas ligadas e valor de mercado, né? Considera-se pessoa ligada à pessoa jurídica. O sócio acionista desta, mesmo quando sendo outra pessoa jurídica, né? O administrador ou titular da pessoa jurídica, né?
e o cônjuge e os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, do sócio pessoa física de que trata o item 1 e das demais pessoas mencionadas no item 2. Tá? E valor de mercado. O que significa valor de mercado? Nada mais é que o valor, né, que a empresa pagaria se comprasse no mercado de outro fornecedor, por exemplo, tá? Ou de outra, tivesse uma negociação com outro ente do mercado, tá? O valor do bem negociado frequentemente no mercado ou em bolsa é o preço das vendas efetuadas em condições normais de mercado que tenha por objeto bens em quantidade e qualidade semelhantes. Tem que tomar esse cuidado, tá? Às vezes fala assim, vamos pensar, eu quero uma fita crepe, né? Fita adesiva crepe. Não, eu tenho a Adele e tem 3M, tá? Então, você não vai ser o mesmo valor. Às vezes uma vai ser R$2, outra vai ser 5, 6. Tá? Mas por quê? Porque a qualidade é diferente. Então, não dá para comparar. Geralmente, nós temos que comparar produtos similares. Tá? Que é o que aqui, as semelhanças. Também, para o valor de mercado. Os valores dos bens para os quais não haja mercado ativo, né? Ou seja, se algo que é totalmente importado, por exemplo, né? Ele pode ser determinado com base em negociações anteriores e recentes do mesmo bem. Quem faz isso é a Receita, tá? Às vezes você compra algo que não tem no Brasil, né? É aquele negócio de, às vezes, subfaturamento ou superfaturamento, né? Geralmente os importadores tentam comprar com subfaturamento. O que é o subfaturamento? É o valor abaixo, né? Para poder pagar menos imposto. Que quando esse produto chega no Brasil, você vai pagar ICMS, PIS, COFINS, IPI, um monte de coisa junto aí de taxas sobre o valor declarado da importação, né? Tá? Então, se você compra um bem que era, vamos lá, era 1 milhão, você compra por 200 mil, né? A Receita vai atrás para saber, peraí, quantas empresas já importaram isso, né? Se for da mesma qualidade, do mesmo tipo, ela consegue, através das transações das outras empresas, saber se a sua está com valor abaixo ou acima do mercado, tá? Se você está correto ou não, tá? E se o seu estiver acima do mercado, é porque você, de repente, está importando corretamente e quem importou errado foi as outras, tá? Então, com base nisso, eu não tenho valor de mercado, mas tive outras compras anteriores, então eu consigo comparar para saber com relação se o valor que eu estou trabalhando é valor de mercado ou não, tá? Ou em negociações contemporâneas, ou seja, na mesma época, né, de bens semelhantes entre pessoas não compelidas a comprar ou vender e que tenham conhecimento das circunstâncias que influam de modo relevante na determinação do preço, né? E se o valor do bem não puder ser determinado, tanto nos itens aí, né, as notas segundo ou terceiro, né, e o valor negociado pela pessoa jurídica basear-se em laudo de avaliação de perito ou empresa especializada, caberá à autoridade tributária a prova de que o negócio serviu de instrumento à distribuição disfarçada de lucros, né? Então aí cabe a quem? Cabe à Receita, né, provar que aquilo ali estava errado, certo? Vamos lá? E finalizando, gente, nós falamos lá das situações que eram consideradas como transação entre partes relacionadas, que têm que ser divulgadas, e aqui nós temos transações entre partes relacionadas, né, que não há imposição de divulgação. Por que não há imposição? Tá? Porque nessa situação aqui, são situações que não interferem, né, na questão do desempenho da empresa, né, ou no resultado operacional da empresa, tá? Ó, desde que as transações entre as partes relacionadas obedeçam a alguns critérios, né? A transferência foi feita a preço de mercado, tá? Então, o preço de transferência fixado com base na cotação de produto similar de fornecedores não ligados à empresa compradora. Então, se foi feita a preço de mercado, né, não necessariamente é devido à sua divulgação. Se foi feito com preço de mercado ajustado, variação do primeiro quando não existe produto exatamente similar. Ou seja, eu vou usar um preço de um produto comparável, né?
fazendo o devido ajuste, para mais ou para menos, tá? Preço de revenda, né? Quando eu fiz uma negociação com a parte relacionada e vendi ao preço de revenda mesmo, tá? Corresponde ao preço de custo acrescido de uma margem de lucro, que é convencionada entre as partes. Ou seja, então, eu não tive prejuízo, não tive nada e não gerei ganho para outra empresa. Então, isso a Receita não vai entender como lucro disfarçado, tá? E custo padrão mais lucro, ou seja, variante do método anterior, em que se utiliza o custo padrão em vez do custo efetivo, né? Com o objetivo de evitar a transmissão de ineficiência entre as partes. Tá? Então, nessas situações aqui, isso aqui não é considerado ganho, distribuição disfarçada de lucro, nem nada, tá? E não é nem necessário ter a divulgação, ok? Pessoal, alguma dúvida aí com relação a isso? Tá? Deixa eu falar para vocês. Quinta-feira, eu não sei como é que vocês estão aí de compromisso, né? Deixa eu ver, a turma do oitavo vai estar comigo, né? Em auditoria. A turma do sétimo, eu não sei. Vocês não têm aula na quinta, né? Turma do sétimo, né? Não. Nós vamos ter aqui Só interativa. nós vamos ter aqui pelo Teams, né? Uma palestra aqui que nós estamos organizando com a Samara, né? A Samara vai falar sobre essas mudanças de rotina dos contadores, né? Em virtude dessa Covid-19 que nós estamos vivendo aí, né? Tá? Então, a previsão começar das 7 em diante, né? Então, é interessante quem puder participar, tá? Só manda o link no grupo lá. Tá, eu vou mandar. A gente vai até criar um link tem um link do Teams, já está até criado, né? E eu vou divulgar para vocês todos lá. E tem também pelo Bitly lá, sei como é que fala aqui lá, né? Que é uma opção que é mais fácil quem quiser digitar, né? Mas vai ser na quinta-feira, tá? Dia 28, ok? Ok. Reforçando aqui, teve alguém aí que tentou enviou o material, mas por algum motivo está sem nota lá, tanto do DVA como do DFC, da chamada extra lá. Professor, vou dar uma olhada agora, ó. Meu DFC foi feito a correção. Agora o DVA eu não consegui mandar, não. Mas você fez e não conseguiu mandar, o que foi? Eu não consegui mandar. Eu fiz, mas eu acho até que estava errado, que o senhor corrigiu aí e não estava igual, não. Não, porque assim, ó, acontece, cara, teve alguns que não mandou nada, tipo assim, não sei o que fez, porque assim, o que eu queria que vocês fizessem era colocar o link lá, você entendeu? Vocês fazerem a imagem, né, gerar o link, só colocar o link. Aí teve gente que tentou colocar essa imagem, virou um bude-caroço, tá? Aí o Eu que que eu consegui falei? mandar o link, eu consegui fazer os linkzinhos lá, o senhor viu lá, né? A minha deve ser. Teve uns que eu vi que viu beleza, tem uns que não abre nada, entendeu? Vamos fazer o seguinte, quem ficou sem nota, vamos lá, quem ficou sem nota lá, tanto do DVA como do DFC, mas fez e tentou mandar e não conseguiu, eu vou dar aqui 15 minutos para mandar no meu e-mail, tá? Eu já falei mais cedo, mas como não tá... Então, quem tá sem nota lá e mandou, e me manda no e-mail, né? Até tem dois já que me mandou lá. Pode falar, Ronaldo. Eu vou olhar, mandei acho no Zap, eu mandei link, eu mandei no e-mail, acho que eu mandei tudo que é. Vão lá e dê uma olhada lá na nota de vocês. Quem tiver sem nota, mas tem ele prontinho aí, manuscrito, tá? Não aceite computador, não, tá? Me manda lá agora, tem 15 minutos, tá? Até 15 não, 19, 20 minutos. Até 9h15. O que chegar no meu e-mail, até as 21h15, eu vou considerar, tá? No e-mail. Escrever, então. Sidney Mariana, gmail.com. Tá? E aí acessem a nossa disciplina no portal para validar a presença de vocês também. Tá.
Alguma dúvida aí? Também. Boa noite. Paixão. Aqui falta infraestrutura e uma coisa muito mais importante. Falta é segurança. Com insegurança, isso não tem tem tudo para não poder ser